Vamos falar de saúde da mulher. Você sabia que cerca de 85% das mulheres que tiveram parto normal, elas podem ter algum tipo de trauma na região íntima? Pois é, as lacerações podem ser espontâneas ou causadas pelo aquele famoso cortezinho, né? Que algumas mulheres ficam com receio. Mas quais os cuidados que essas mulheres devem ter quando voltam para casa? Sobre esse assunto, eu converso agora com a médica ginecologista, a doutora Mari. Tudo bem? Tudo bem, Seja boa muito tarde, bem-vinda, Flávia. né? Obrigada. Quando a gente fala em parto normal, muitas mulheres que ainda não passaram por isso devem pensar, eu não preciso de cuidados, o parto é normal, eu tudo ok, tô mais tranquilo, mas não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim, até porque o corpo, né, estava há poucos segundos com o bebê ali dentro, então precisa voltar ao normal. O útero tem o risco de hemorragia, porque tinha toda a nutrição da placenta, a placenta sai, então fica toda aquela área mais frágil e pode ter um sangramento aumentado, caso ela não repouse. Tem também a questão de algumas pacientes sofrem lacerações ou às vezes precisam passar pela episiotomia e aí precisa os cuidados para que não abram os pontos, para que não infeccione. Então, realmente não é assim, porque teve parto normal, já sai dali, sai fazendo tudo sem precisar de ajuda de ninguém. Essa laceração, esse corte, ele acontece quando? Depende do tamanho do bebê? O que interfere? Então, assim, a episiotomia, que é o nome do corte, que muitas vezes precisa ser feito ali na região do períneo, é um procedimento que não é mais rotineiro hoje em dia. Antigamente, a paciente ia ter um parto normal, com certeza ela ia sair com uma episiotomia. Mas hoje não é mais assim, inclusive é errado, né, fazer o corte sem real necessidade para isso. Então, assim, quando a paciente tá ali para o parto normal e o bebê está quase saindo e, por exemplo, ocorre um sofrimento do bebê naquele momento, muitas vezes é preciso fazer a episiotomia para agilizar o parto. Ou, às vezes, pode ocorrer uma distócia de ombro, que é a cabecinha sair, trancar o ombrinho, e aí, nesses casos, é preciso fazer a episiotomia para poder tirar o neném com mais rapidez, né? Mas sempre visando o bebê, porque quando realmente assim, é risco de vida para o neném, que ocorra segundos a mais de nascimento, então é feita a episiotomia para realmente agilizar o parto. E muitas mulheres tiveram experiências ruins, né? Eu estava conversando com a Sheila hoje mais cedo e falando da minha mãe. Eu nasci com 4,2 kg, consideravelmente um bebezão, e a minha mãe teve um trauma nesse nascimento e quando eu fiquei grávida, ela já falou, filha, não faça parto normal. Porque realmente assim, é uma região apertadinha, né, que vai passar um bebê. Mas, na maioria das vezes, dá tudo perfeito. É muito raro não acontecer assim, uma laceraçãozinha, seja ela só a pele, né, ou alguma partezinha ali do músculo. Mas quando ocorre uma laceração natural, a recuperação é muito mais rápida, os riscos são muito menores, né, porque é algo natural ali e não é um corte assim de toda a musculatura do períneo. Já a episiotomia, que é o corte que antigamente era feito praticamente todas as pacientes que tinham parto normal, corta muito, né? Acaba cortando os músculos que se fosse uma laceração natural não teria cortado. E isso pode gerar um defeito de assoalho pélvico no futuro, ela pode ter uma incontinência urinária, pode ter um prolapso posterior, que é quando o próprio intestino começa a descer. Então, realmente, o ideal é que não seja realizada a episiotomia e as lacerações, quando ocorrem, né? É feito muitas vezes a necessidade dos pontos para deixar ali mais certinho, mas não que seja algo tão radical, tão agressivo quanto a episiotomia. A mamãe, né, a gestante no caso, ela deve conversar antes com o médico sobre esse assunto? Sobre a necessidade ou não? Como que isso acontece? Já é algo assim, como um protocolo que a gente deve evitar realmente fazer a episiotomia. Então não é algo que precisa ser conversado, enfim, os obstetras já estão cientes, né, de que realmente deve ser evitado a epísio. Mas não custa conversar, até porque a melhor coisa é a relação médico-paciente. Então, a paciente está ali tendo um parto, é muito legal conversar com o médico, né? Doutor, eu gostaria que meu parto não tivesse episiotomia, mas não que seja algo que precise falar para que não ocorra. E é o bacana a gente ter essa... Porque cada mulher tem a sua experiência, né? Você não absorver o que te falam, porque quando eu estava grávida, cada uma contando a sua experiência e nem sempre as pessoas tiveram boas experiências para compartilhar com a gente. Então, é bem importante que a gente tire todas as dúvidas com o nosso médico de confiança. Né? Porque hoje em dia, eu sempre falo para os meus pacientes, é muito difícil ser grávida hoje em dia, né? Porque além de toda a mídia, todas as coisas que a gente tem de informação, que muitas vezes não são corretas, é muito raro alguém chegar para uma gravidinha
e dizer, olha, vai dar tudo certo, não te preocupa. Geralmente chega e fala assim, ai, tu soube daquela história, daquela paciente, olha, não, cuida para não acontecer contigo. Verdade. Mas é porque as pessoas, elas falam muito as coisas que dão erradas, mas na maioria das vezes dá tudo certo. E aí ninguém chega dizendo, olha, deu tudo certo com aquela pessoa. Mas aquela que deu algo de complicação, vai e espalha para todo mundo. Imagina, né? Quando é o primeiro filho, né? Aí dá todo um medo, gente, porque não sabe o que vai acontecer, enfim. O ideal é que todo mundo que chegasse perto de uma gravidinha falasse só coisas boas, porque já é um momento, né, que a mulher está super frágil, né? Então, os hormônios estão enlouquecidos. A mil, e tem todo um medo de como que vai ser com o bebê, e tem todo um universo novo, né, se criando. E aí, se chega alguém lá e começa a metralhar coisa ruim, é pior ainda. Ela vai se sentir mais insegura ainda. Nasceu, já não tem mais para quem devolver. Não, teu para então, sempre. A gente tem que estar bem tranquila, né? Com certeza. É uma fase tão gostosa que realmente as mulheres precisam ter, assim, só incentivos positivos, né? E às vezes, uma amiga, a própria mãe, não faz por mal, mas então a gente pode tentar, assim, respirar fundo, assim, quando a gente quer passar aquela energia, aquela experiência ruim. Sim, e mudar né? o foco, né? Mudar o foco, né? Para que a paciente tenha esse momento mais lindo possível e não cheio de preocupações. Antes de encerrar a nossa entrevista, a doutora Mari tem uma notícia bem bacana. No final do ano, a gente entrevistou aqui no Ver Mais a youtuber Jenny Martins, porque ela ficou famosa, porque ela foi fazer de brincadeira um teste de gravidez e estava grávida. A gente contou essa história aqui junto com a doutora Mari e hoje a doutora Mari está aqui em primeira mão para contar pra gente então, que ela pediu para dar essa informação aqui, né? Eu estou trazendo a informação porque realmente ela disse que queria dar para vocês em primeira mão. Que legal. Que o Lucas tem nasceu foto, ontem, gente? bem lindo, maravilhoso. Ela enviou fotos. Essas fotos são da Bruna? Isso. Da Bruna, fotógrafa maravilhosa. Gente, que foto maravilhosa. A Jenny que mandou e pediu para dar para vocês Olha, em primeira mão. Olha, coisa mais linda. Parabéns, mamãe, parabéns, papai. Ele é lindo, perfeito, graças a Deus, família preciosa, né? Ai, amiga, olha, toda linda, gente, na hora do parto. Obrigada, Lindos. doutora Mari. Doutora Mari, eu fiquei até emocionada aqui, tô até errando o nome da doutora já. Obrigada, tá? Flávia, que eu agradeço.